Beleza, pessoal? Tudo jóia? Vamos destruir tudo agora. Resumo teórico aqui neste vídeo. Principais pontos que você precisa saber para enfrentar as questões de qualquer prova em que exijam, né? As provas exijam o assunto arrendamentos, o nosso CPC 06. Primeiro ponto que você precisa saber são as definições. Sempre que estamos diante de normas de CPCs, as bancas cobram as definições. Então vamos passar aqui de maneira objetiva o que é um arrendamento. Pessoal, isso aqui, você está estudando estoques, norma 16. Qual é a principal definição? Estoques. A gente está no 06. Qual é a principal definição? Arrendamento. Quais são os tipos de arrendamento? Então você está estudando redução a valor recuperável de ativos, CPC 01. Precisa saber o que é recuperável, o que é um valor recuperável e é teste de recuperabilidade. Tá? Beleza? Você está estudando imobilizado. O que é um imobilizado? O que é uma depreciação? O que é vida útil? O que é valor depreciável? Você está estudando o intangível. O que é intangível? O que é um valor amortizável? O que é amortização? É isso que os caras vão cobrar. Tá bom? Então, fica essa dica aí que vale para qualquer norma, tá? Tem que saber as definições, esse é básico. Arrendamento, o que é arrendamento? É um contrato, ou parte de um contrato, que transfere o direito de usar um ativo. Olha que interessante, direito de usar um ativo. E se chama ativo subjacente, por um período de tempo em troca da contraprestação. O que é contraprestação? Grana. Tá? Então é um contrato em que há uma transferência de quem? Nós temos duas pessoas, arrendador e arrendatário. Então nós temos aqui um carinha que é chamado de arrendador. E tem um carinha aqui que é o arrendatário. O arrendatário, né, é aquele que obtém o direito de usar. Então o arrendador passa o quê? O direito de usar. O quê? O ativo subjacente. Que pode ser o quê? Ó, um ativo intangível, um ativo imobilizado, né? Geralmente um imobilizado. Olha que legal. Então, ativo subjacente é o objeto do arrendamento. Oh, legal. Então é isso que é o arrendamento. Exatamente. Ó. Arrendamento. É um contrato. E nesse contrato vai estar lá. Olha, meu querido, eu mando o direito de usar e você me faz o quê? A contraprestação. Não existe almoço grátis. Essa contraprestação geralmente é o quê? Em grana. Tá? Mas contraprestação pode ser outro tipo, né? Mas geralmente em grana. Olha que interessante. Bacana? Então ambos ficam felizes, porque todo contrato envolve o quê? O interesse das partes. Então esse carinha aqui, ele vai ficar feliz, porque ele vai ganhar o dinheirinho dele. Né? Ele mantém a propriedade, ele arrenda a parada. E a gente vai ver que depende, né? Dos dois tipos. E esse carinha aqui vai ficar feliz. Por quê? Porque ele não vai onerar tanto, ele vai pagar só uma parcelinha ali. Entendeu? E vai ter o direito de usar o espaço, o carro, a marca. Bom demais, né? Então, a arrendadora, a entidade fornece o direito e o arrendatário obtém o direito de usar. Nunca foi tão fácil. Precisa memorizar tudo isso? Não, é só você entender essa relação que existe contratual. Bacana demais. Isso aí, obviamente, é um período de tempo, né? Então, vai ter um tempo de usar isso aí. Investimento bruto é a soma dos pagamentos do arrendamento a receber pelo arrendador em arrendamento financeiro de qualquer valor residual não garantido à responsabilidade do arrendador. Investimento líquido é o investimento bruto descontada a taxa de juros implícita no arrendamento.
E aqui os dois tipos de arrendamento. Financeiro é o que transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. E operacional é o que não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios. Então, o que define o financeiro para o operacional? Qual é o critério? Transferência ou não do risco. Isso poderia ser cobrado em prova. O que define a classificação entre arrendamento financeiro e operacional é a transferência ou não dos riscos e benefícios, certo? Valeu! Então, definições, destruímos tudo. Segundo ponto que você precisa saber, que há uma isenção de reconhecimento, tá? Então o arrendatário pode decidir não aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quando é um arrendamento de curto prazo. E arrendamentos para os quais o ativo é de baixo valor. O que é curto prazo? Arrendamento possui o prazo de 12 meses ou menos. Então, 12 menos ou menos, curto prazo. É o padrão normal da contabilidade. O arrendamento que contém opção de compra não é arrendamento de curto prazo. Tá? Então, tem lá 10 meses com opção de compra. É curto prazo? Não. Foda-se os meses. Porque o arrendamento que contém opção de compra não é arrendamento de curto prazo. Arrendamento de um dia. Com opção de compra. É de curto prazo? Não. Arrendamento de 1 segundo com opção de compra. É de curto prazo? Não. Obviamente que não vai ser cobrado isso, tá? Um dia, 1 segundo. O que vão cobrar? 10 meses. Aí você, 10 meses é curto prazo. Arrendamento de baixo valor. Esclarece que o ativo subjacente pode ser de baixo valor somente se o arrendatário puder beneficiar-se do uso do ativo subjacente por si só, juntamente com outros recursos que estiverem imediatamente disponíveis ao arrendatário e o ativo não for altamente dependente de outros ativos ou não estiver altamente interrelacionado a outros ativos. Tá? Então, ele pode ser de baixo valor, pessoal, somente se ele puder beneficiar do uso do ativo. Então, por exemplo, um computador pessoal, né? Um notebook, um tablet, um pequeno mobiliário de escritório, um telefone, ele consegue se beneficiar do uso do ativo. Pega o exemplo aqui do tablet. Ele consegue se beneficiar só o tablet sozinho? Por si só? Sim. Tá? E ele não é altamente dependente, né, a outro ativo? Não, ele funciona sozinho. Então, pode ser aí de baixo valor, tá? Se eles têm esses dois critérios aí. Se o arrendatário decidir não aplicar os requisitos de reconhecimento, então se ele, digamos, cara, é de curto prazo, é baixo valor, atendeu essas perspectivas aqui, e aí ele resolve, não vou aplicar reconhecimento e mensuração dessa parada. Então o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer os pagamentos de rendimentos sociais e rendimentos como despesa em base linear ao longo do prazo do arrendamento ou em outra base sistemática. Tá? Despesa em base linear, ou seja, mesmo valorzinho todo mês. Tá? Ou outra base sistemática. Né? Mas a regra é em base linear. Bacana? Então, se ele não reconhece como ativo, reconhece como? Como despesa. Então, vai para o resultado. Tá? Identificação do arrendamento, mais um ponto. O contrato contém o arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso do ativo identificado por um período de tempo em troca da contraprestação. Ativo identificado, né? Aquele subjacente. Então, qual é a conclusão? Um contrato será de arrendamento caso esteja presente dois elementos: direito de controle e o ativo subjacente que seja possível de identificar. Por que é ativo identificado? Porque se eu não consigo identificar, então vamos imaginar, cara, um direito de usar um espaço, mas eu não consigo identificar o espaço. Tá?
Então vamos imaginar lá num shopping assim. Vocês já viram lá nos shoppings aquela parada é bem recorrente, geralmente num saguão. Geralmente num espaço assim. Aí tem feira de imóveis, aí tem feira de pet, feira de não sei o que. Sabe, tem alguma coisa de umas feirinhas vendendo um negócio diferente. Né? Aquilo aí é o quê? É um arrendamento. É um exemplo, né, que pode ser um arrendamento. Tá? Que você aluga o direito de usar um espaço. Seria, por exemplo, né? Então eu consigo identificar, olha, você tem tantos metros quadrados daqui a aqui durante um período de tempo. E a contraprestação é tal. Beleza? Então é um exemplo. Né? Então eu consigo ter... e aí ele controla aquele espaço, com, obviamente, regras contratuais. Ah, então se o cara quiser que não, velho, eu vou fechar isso aqui e para entrar aqui tem que pagar um ingresso. Eu controlo o acesso. Ou pode ser acesso livre, ele está comercializando. Então você já foi num shopping que às vezes os caras fecham assim, e aí tem um ingresso para te entrar lá dentro. Tem alguma coisa lá, uma atividade lá dentro. Então cobra um ingresso, tem tipo assim uma exposição. Aí os caras fecham exposição, não sei o que lá. R$ 30 para entrar. Ele controla o negócio. Então, eu tenho um ativo identificado, o espaço de tantos metros quadrados no shopping, na ala norte do shopping, pá. E ele tem o direito de controlar aquele espaço. Então ele pode limitar e falar assim, cara, aqui só entra se pagar a parada. Entendeu? Bom demais, né? Reconhecimento e mensuração inicial. Na data de início, isso aqui, pessoal, é importantíssimo demais, cai bastante. Na data de início, o arrendatário deve reconhecer o ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento. Então, ele reconhece o ativo, porque ele tem lá o direito de usar, vai gerar benefício econômico futuro e por aí vai. Mas ele tem a contraprestação. Por outro lado, ele vai ter que ter esse passivo de arrendamento, né? Que é a contraprestação que a gente viu. Não existe almoço grátis. Beleza? Então veja que no início, na mensuração inicial, ele vai reconhecer o ativo e o passivo. O ativo ele vai mensurar o custo. E esse custo corresponde ao quê? Ao valor presente dos pagamentos. Interessante, né? Então o ativo ele é o custo. Tá, mas que custo é esse, professor? É o valor presente dos pagamentos, lá do passivo. Tá? Que não são efetuados naquela data, né? Mas pode ser à vista. O valor presente é o valor total pago. Agora ele pode parcelar. Aí eu vou trazer todos esses valorzinhos aqui a valor presente. E esse aqui vai ser o meu custo. Então eu vou parcelar esse negócio em várias datas aqui. Né? Janeiro, vamos dizer assim, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. 1, 2, 3, 4. Eu vou parcelar essa parada em 5 meses. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai trazer tudo a valor presente. Digamos que a gente tenha, né, o contrato seja em dezembro. Então, eu vou trazer a valor presente todo esse negócio aqui. E esse vai ser o custo. Beleza? Então, vou fazer esse reconhecimento. E o que compreende esse custo, pessoal? O valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento. A gente acabou de discutir sobre isso. Quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a data de início, menos quaisquer incentivos de arrendamentos recebidos. Quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e a estimativa de custos serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção. Olha que interessante. Então vamos lá, vamos para o nosso exemplo do shopping. O cara colocou uma lona, era alguma atração, pagava 30 prata para entrar lá dentro, uma exposição. Só que aquilo ali tem um custo de desmontagem e remoção. No contrato dizia o seguinte, meu querido, tá limpinho, não tem um furo nesse piso. Qualquer furo que você fizer aí vai ter que
acertar o negócio. Por isso que geralmente eles põem uns tablados, os negócios, né, para não ter, para não destruir o piso lá do negócio. Tá? Então aqui, tudo isso aí envolve custo. Isso aí vai entrar no custo do ativo de direito de uso? Vai entrar, segundo a norma aí. Beleza? O arrendatário incorre na obrigação por esses custos, seja na data de início ou como consequência de ter usado o ativo subjacente durante um período específico. Tá? Exemplo: arrendamento mercantil financeiro de um veículo no valor de 40 pratas, custo de aquisição, valor presente, a ser pago. Eu botei aqui na custo de aquisição porque é o valor presente, né, do passivo, e esse é o custo do ativo. A ser pago em 60 prestações de 750. O arrendatário possui opção de compra no final do contrato por 3 conto. O valor justo na data de aquisição é de 35. Então, como que funcionaria aí, pessoal? Eu registraria o veículo imobilizado, nesse caso, porque aqui, pessoal, é muito comum isso, né? Essa opção de compra. Operações de leasing que vocês... até eu coloquei aqui, leasing a pagar. Operação de leasing é um exemplo de arrendamento financeiro. É uma aquisição financiada. Bem nesses modelos aí. Então, veículo, 40 mil. 48, 60 de 750, provavelmente vai dar os 48. Tá aqui, 75 vezes 60 mais os 3 mil lá no final do contrato, que é a última prestação, né? É como se fosse 60 prestações mais a última de 3 contos. 48. Então você acredita lá a obrigação a pagar e debita o veículo. E aí tem uma diferença de 8. Essa diferença de 8 são encargos financeiros a transcorrer, que nesse caso é uma conta redutora de passivo. Por quê? Porque ela está reduzindo um passivo. Né? Legal? Show de bola. E à medida que vai efetuando todo mês, vai dando baixa. Né? Aí depois, mensalmente, por competência, debita despesa e credita encargos financeiros a transcorrer pelo valorzinho ali. Tá? Fechou? 750, 750, 750, 750. Bacana, né? Mensuração subsequente. Após a data de início, o arrendatário deve mensurar o ativo de direito de uso utilizando o método custo. Essa é a nossa regra. Exceção: se o arrendatário aplicar o método valor justo, propriedade verde sua propriedade para investimento, o arrendatário também deve aplicar esse método valor justo aos ativos de direito de uso que atendam a definição de propriedade para investimento. Então, se esse ativo de direito de uso for uma propriedade para investimento, aí vai aplicar o método do valor justo. Se esse direito de uso é um ativo imobilizado, aí ele aplica o método da reavaliação. Tá? Beleza? Bacana é isso aí que ele está falando. No Brasil a lei não permite, né? Esse método da reavaliação aí. Tá, pessoal? Então ele vai ter aquela opção de utilizar custo, valor justo, ou, no caso de imobilizado, custo reavaliação. Tá? Bacana. Acorde, acorda, Maria bonita. Levanta, vem fazer um café. O tratamento do arrendamento é diferente de acordo com a ótica. No arrendatário, qual é a grande parada? O arrendamento é o contrato ou parte do contrato que transfere o direito de usar um ativo por um período de tempo. O tratamento contábil independe de ser financeiro ou operacional. Já no arrendador, ele classifica cada um como um arrendamento operacional ou arrendamento financeiro, que a contabilização é diferente. Só que essa contabilização ser diferente, praticamente não cai em prova a contabilização do arrendador. O que cai em prova é a contabilização do arrendatário. 99,5% das questões. Tá?
Então aqui, como a gente está vendo mais um resumão da parada, não vamos entrar na contabilização do arrendador. A gente já viu a contabilização do arrendatário. Tá? Então é diferente. O arrendatário vai contabilizar de uma forma e não interessa se é financeiro ou operacional. Isso aqui mudou. Antigamente, se fosse operacional, ele computava de uma forma e se fosse financeiro, ele computava de outra. Tá? Porque o operacional tem essência de aluguel e o financeiro a essência de aquisição financiada. Tá? E aí tem essa classificação, né? Lembra lá que o que define o financeiro operacional é o que? A transferência de riscos e benefícios. O financeiro há transferência e o operacional não há essa transferência. Tá? Aqui é uma compra financiada e aqui é a essência de um aluguel. Tá? E para fechar aqui, pessoal, exemplos de situações que vão caracterizar, tá? Individualmente conjunto, um arrendamento financeiro. Então, quando ele transfere a propriedade, né, ao final do prazo, aquela opção de compra lá, né? Aí isso aí é financeiro. O arrendatário tem a opção de comprar. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu coloquei do shopping é uma situação que o cara não vai vender o espaço, né, do shopping. Aquilo lá é um exemplo de arrendamento operacional. Aí depois a gente viu o exemplo do veículo. Aquele exemplo lá é o que? Um arrendamento financeiro. Tem a opção de compra ao final. Tá? Então isso aí é uma situação que tem essa opção de comprar para que seja razoavelmente zero, que a opção será exercida. O prazo de arrendamento é equivalente à maior parte da vida econômica do ativo subjacente. Né? O valor presente dos recebimentos do arrendamento equivale substancialmente à totalidade do valor justo do ativo. É de natureza tão especializada, né, que somente o arrendatário pode usá-lo. Então isso aí tudo vai indicar que é financeiro. Indicadores de situação, né, que é financeiro. Se o arrendatário, que individualmente combinação também poderiam, tá, a ser classificado. O arrendatário puder cancelar o arrendamento mercantil, né, as perdas são arcadas pelo arrendatário. Ganhos ou perdas provenientes de flutuação do valor justo residual são gerados para o arrendatário. O arrendatário tiver a capacidade de continuar o arrendamento, né, por período secundário com aluguel que seja substancialmente menor que o aluguel do mercado. Pessoal, isso aqui não é tão comum de cobrar, tá? Até poderia ter tirado aqui do resumo. Especialmente essas partes, isso aqui é legal, da opção de compra, mas por isso que eu deixei aqui. Tá? Essa parte aqui que eu até troquei a cor, essa aqui já é mais dificilmente vai ser cobrado. Essa partezinha aqui é mais comum de cobrar, tá? Beleza? Então é isso, essas foram as principais tópicos na paz, né? Um resumo na paz. É isso. Sem correria, eu creio que ficou claro para você, né, os principais pontos do CPC 06 arrendamentos. Aí depois é só fazer algumas questõezinhas e ser feliz aí, né? Mais um conhecimento que você leva para a prova. Beleza? Forte abraço, bons estudos e a gente se fala aí na sequência. Valeu demais!